Muito obrigado também a Billy. Que Deus o abençoe grandemente. Pessoas que apreciamos grandemente. Estamos muito agradecidos ao Senhor que tenha colocado do lado do seu ungido uma pessoa como o nosso irmão William Pérez. Verdadeiramente é uma pessoa muito especial para mim. É um personagem muito especial, colocado ali do lado do ungido de Deus. Bom, é um dia de glória, é um dia de vitória, é um dia de ressurreição, porque a ressurreição de Cristo foi no primeiro dia da semana. E hoje nós temos também a presença do Senhor conosco, nessa terra, falando conosco, e amamos essa palavra, amamos essa voz, amamos essa mensagem, amamos essa direção, esta bênção, apreciamos essa bênção que Deus está nos dando hoje através do seu ungido. Confiamos nesta bênção e oramos a Deus por ele, para que Deus o use hoje de uma maneira muito especial. E assim vai ser. Eu me sinto agradecido a Deus que me concede este privilégio de estar hoje aqui com vocês, na Fé Viva aqui na Venezuela, e ver todo este grupo de irmãos aqui reunidos. Para mim é um motivo de agradecimento pelo esforço que vocês todos fizeram para estar aqui, pedindo a Deus que hoje nos dê uma bênção muito grande. Hoje é um dia bem importante e hoje Deus vai falar conosco, como tem vindo falando, esta palavra que precisamos. Podem se sentar, meus irmãos. Muito agradecido por vocês, pela bênção de poder ter vocês aqui conosco. A minha responsabilidade é ler essas porcentagens a vocês, para que todos saibam como vamos nessa cooperação com a grande carpa catedral, já que todos sabemos que essa carpa é, como o nosso irmão William dizia, o projeto número 1 do Senhor Jesus Cristo, porque aí tem grandes coisas que Deus faria, e o ministério da sua segunda vinda, o ministério, a abertura do sétimo selo, a sua abertura e cumprimento, a sua materialização e a abertura dos trovões, tudo isso nós ouviríamos através da carpa, no ministério de carpa. Assim que isso foi algo muito grande, o que Deus mostrou ao nosso irmão Branham. Ele quis ter essa carpa, mas não era para ele. O irmão William também lutou e desejou ministrar nessa carpa, mas tão pouco era para ele. Era para a segunda vinda do Senhor. Nessa porcentagem, hoje temos a Itália em primeiro lugar. Na semana passada também esteve em primeiro lugar. Bom, parabenizamos aí o nosso irmão Heriberto Rídio, porque eles fizeram esse esforço, e que Deus o abençoe grandemente. Antigo e Barbuda está em segundo lugar. Está com 90%, Antigo e Barbuda está com 82,35%, Nicarágua está em terceiro lugar
Parabéns a Nicarágua com 61,20. Deus abençoe esse povo ali. A Alemanha é um grupo pequeno, mas se esforçou e está em quarto com 50%. O Reino Unido está em quinto, também com 50%. Aruba está em sexto, com 47%. África está em sétimo, com 35,56%. Suécia está em oitavo, com 35%. Canadá está em nono, com 33,33%. Costa Rica está em décimo, com 30%. Honduras está em 11º, com 30% também. Trinidad e Tobago está em 12º, com 30%. E Venezuela está em 13º, com 29,47%. E está boníssimo. Graças a Deus pelo esforço que o povo venezuelano aqui fez. E para a próxima semana vamos subir. Com a próxima semana, com o que fizeram aqui, o esforço que vimos, que os pastores fizeram, vamos subir na próxima semana. Graças a Deus. Porto Rico está em 14º, com 28,11%. México está em 15º, com 25%. Isso é boníssimo para o México, porque o México é o país com a maior meta. Chile está em 16º, com 23,32%. Brasil em 17º, com 20,88%. El Salvador em 18º, com 20,54%. Estados Unidos, 19º, com 20,31%. Espanha, 20º, com 17,52%. Panamá, 21º, com 17,3%. Holanda em 22º, com 17%. Guatemala está em 23º, com 16,61%. Colômbia, 24º, com 15,07%. República Dominicana está em 25º, com 12,52%. Bolívia em 26º, com 10,45%. Equador com o número está em 27º, com 10,38%. Haiti em 28º, com 10%. Uruguai em 29º, com 10% também. A Argentina está com 9,24%. Paraguai em número 31, com 7,40%. Peru em 32º, com 3,75%. E aí tem 3 países restantes que ainda não romperam a barreira do zero, que é Bélgica, de Belize e Cuba. Mas eles, para a próxima semana, seguramente todos já superaram a barreira do zero. Bom, estamos prontos para receber a ungido de Deus, que esse é o propósito pelo qual todos em toda a América Latina estamos reunidos, que é para ouvir essa palavra que
que o Senhor está trazendo para a nossa edificação, para a nossa preparação, e amamos essa palavra. E eu gostaria, com a permissão do ungido do Senhor, comentar com vocês aqui um versículo que faz 4 dias que eu estive lendo essa porção. Hoje, como eu voltei de novo, voltou a vir à minha mente isso, e eu estive lendo de novo essa manhã, pois então eu estive orando a Deus, que dê ao ungido de Deus este tema que o Senhor Jesus Cristo nos deu ali, no capítulo 4 do livro de São João. Foi quando Jesus se foi por Samaria e parou ali no poço de Jacó, que era esse lugar próximo ali, onde Jacó tinha levantado um altar quando vinha de retorno com a bênção de Deus, com a bênção do anjo. Diz aqui que Jesus se encontrou com essa mulher e disse à mulher: Senhor, me parece que tu és um profeta. Pelo que ele disse a ela, ela disse: me parece que tu és um profeta. E então ela quis saber algo que era muito importante para ela. Os nossos pais adoraram nesse monte. Vocês dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse: mulher, creia em mim, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Não vai determinar um lugar, nem neste lugar onde Jacó adorou, e nem em Jerusalém, que foi onde foi estabelecido o templo, tampouco vai determinar o lugar. Diz: vocês adorareis ao Pai, vocês adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai também busca tais adoradores que o adorem. Vejam isso. Se na primeira vinda o Senhor Jesus disse que o Pai procurava esses adoradores que Ele queria que o adorassem, e Jesus falou dos verdadeiros adoradores, e então revelou aqui a ela um grande mistério, não é verdade? Porque Ele disse: Deus é Espírito. Os que o adoram em espírito e em verdade é necessário que adorem. Orei ao Senhor e disse: Senhor, eu gostaria que em algum momento, através do teu ungido, esse estudo pudesse nos dar esta bênção de conhecer os verdadeiros adoradores hoje. E vejam que Jesus disse que eram os que o adoravam em espírito e em verdade. Estes são os verdadeiros adoradores. E João nos dizia: eu estava no espírito, em espírito no dia do Senhor, quando Deus o transportou para ver a segunda vinda de Cristo. E o irmão Branham disse que João não estava em seu espírito, senão no Espírito de Deus. Assim que
Nesse é em espírito e em verdade. A verdade é a palavra. A minha palavra, a palavra de Deus, é a verdade. Então, a adoração dos verdadeiros adoradores tem que ser no Espírito do Senhor, o Espírito Santo, e na palavra. Esses são os verdadeiros adoradores que Jesus buscava. E vocês veem, como a Bíblia diz aí, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estes verdadeiros adoradores no tempo de Paulo são os que foram os que tiveram ouvidos para ouvir a voz de Cristo através do ungido e saber que Cristo estava ali em Paulo. A coluna de fogo estava ali trazendo a revelação que produzia vida eterna. E assim com cada mensageiro, não? Até o tempo de William Branham, essa coluna de fogo ali foi vista, fotografada em várias ocasiões com o precursor. E os verdadeiros adoradores são aqueles que estavam seguindo, ouvindo a voz da coluna de fogo, a voz de Cristo, a voz do Senhor, através desse instrumento no tempo de William Branham. E esta coluna de fogo, ele a viu porque Deus antecipou, porque a carpa não existia no tempo de Branham, mas Branham viu. Deus levou ali, quer dizer que nele aconteceu como João, o Espírito transportou. E ali ele pôde ver esta carpa e pôde ver a pessoa que estava ministrando nessa carpa. Assim que esses verdadeiros adoradores, que Jesus disse que o Pai os busca. Vocês veem como a vida de Jesus procurou por aqui, procurou por ali? Porque foi Jesus que nós vemos ali no capítulo, eu creio que é no capítulo 19, se mal me lembro, de Lucas, por ali quando ele foi a Jericó, e ele foi por achar uma pessoa em Jericó. Ele foi lá por uma pessoa. Ele disse a Zaqueu: desce dessa árvore e te apressa, porque é preciso que hoje me convém pousar em tua casa. E quando ele chegou ali à casa, ele disse: hoje chegou a salvação a esta casa, porque este é um filho de Abraão. Então Deus estava buscando algo ali, como estava buscando algo também lá no poço de Jacó. Quando se encontrou com aquela mulher, como estava procurando algo no poço de Betesda, no tanque de Betesda, quando tinha muitos enfermos, mas tinha um paralítico, onde ele, isso está no capítulo 5, na verdade, de João por ali, um paralítico, onde ele se dirigiu e disse: tu queres ser curado? E ele disse: Senhor, não tem quem me faça o favor quando o anjo move as águas para me lançar ali. E ele disse: levanta. Para que não te venha uma coisa pior. Mas quando eles souberam que foi Jesus que o curou,
disse, procuravam matá-lo. Então, esta pessoa que Jesus se dirigiu, havendo tantos doentes ali, teve um. E no capítulo 9, quando Jesus cura ao cego de nascimento, você se dá conta que o cego de nascimento, ele traz ele ao templo e pergunta a ele, e ele disse, o que tu achas desse homem, que é profeta? E não teve testemunho nenhum de que tenha alguém curado, alguém que nasceu cego. E esse homem não podia fazer nada se não fosse por Deus. Tu vens nos ensinar, tu que nascestes em pecado, e o expulsaram da sinagoga. E vejam o que diz ali. Nesse capítulo 9, eu creio que pode ver lá pelo verso 34, 35, por aí. Diz que quando Jesus soube que o tinham expulsado, procurou ele, e Jesus o achou e disse, tu crês? Vê? Jesus buscou ele, achou ele. Crês no Filho de Deus? E ele disse, quem é, Senhor? Ele disse, o que tu vês e o que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E o que a gente vê aí era Jesus buscando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, estamos no dia de Pentecostes reunidos, estavam no dia de Pentecostes reunidos, crendo nessa promessa que o Senhor tinha feito. Muitos tinham partido, mas ali permaneciam 120 adoradores que se mantiveram fiéis, adoradores que eu creio que muitos deles, Jesus o procurou ali, como procurou a Zaqueu, assim como ele procurou ao paralítico, assim como ele procurou aquele jovem da cidade de Naim, que foi por um caminho onde vinham ali ao cemitério, e Jesus mandou parar, disse, jovem, a mamãe chorava, era o seu único filho, e ela era viúva, e era a sua única esperança, e ele disse, não chores, jovem, levanta-te. E aí então, isso está lá pelo capítulo 7 de Lucas, na verdade, onde ele disse, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Era Deus procurando, encontrando essas pessoas, que depois talvez muito mais, como Jesus procurou a Maria Madalena, ali estavam no aposento alto. Ali estavam muitos desses adoradores que Jesus procurou, porque estes são os verdadeiros adoradores, os que estão no conhecimento da palavra, no conhecimento do que Deus está fazendo no tempo na qual tu vives. Nesse tempo, se tu és um dos que conhece esse mistério, creio e recebe, e podes ter o testemunho do Espírito de que és um filho de Deus, por causa dessa revelação que vem da parte do Senhor, estes são os verdadeiros adoradores, cuja adoração o Pai recebe. Por isso eu peço desculpa ao ungido, mas para mim foi impactante ver o que Jesus disse. Estes adoradores, Deus procura que o adorem, assim como adorava Abraão. Deus o procurou ali em Ur dos Caldeus, os tirou dali para ter em um lugar onde Abraão adorava. E daí nós temos a Isaac, daí nós temos a Jacó, estes homens que passaram por lutas e provas, por José, no meio de todos os seus problemas, era um adorador que Deus tinha com ele um programa. São essas pessoas com as quais
Deus tem um programa estabelecido desde antes da fundação do mundo. E esses não são programas humanos, estes são programas que estão na mente do Criador, do Todo-Poderoso. E este programa vai se desenvolver, e estes são os verdadeiros adoradores. E esses adoradores para esse tempo, pois eu creio que isso que ele disse ali, ele busca a esses verdadeiros adoradores, os que na verdade o adoram em espírito e na palavra, na verdade, no conhecimento. E eu espero que Deus, estão orando a Deus que, Senhor, que em algum momento o ungido de Deus traga um tema sobre quem são esses verdadeiros adoradores hoje, no tempo em que eu e você estamos vivendo. Tem que ter adoradores hoje, que Deus tenha achado, encontrado, como os achou? Através da sua palavra, através da mensagem, porque a mesma palavra que identifica uns, como ele nos contava na mensagem esta manhã, como aquela irmã identificou o ministério de William ali, como o povo de Israel identificou o ministério de Moisés em Josué, veio. E assim sucessivamente hoje nós estamos identificando esse ministério que esteve ali em William Soto Santiago, assim como no ministério que esteve também, no ministério que teve em Elias, quando se manifestou em Eliseu, foi maior, porque foi uma dupla, um espírito duplo que estava em Elias, repousou sobre Eliseu. E você estuda ali a vida de Eliseu e encontra que ele fez o dobro do que Elias fez. Bom, então, portanto, vejam onde estamos hoje. Estamos nessa etapa onde Deus tem esses verdadeiros adoradores em toda a América Latina e no mundo todo, e os tem achado com a voz de Cristo, com a palavra. Bom, nós nos coloquemos de pé para recebermos ao nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez. Mas vamos ter a nossa oração de que Deus nos permita entender, receber tudo o que o Espírito Santo estará dando a nós hoje, para todos nós, em toda a América Latina, assim que estamos prontos, já estamos prontos para recebermos conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, reverendo José Benjamin Pérez, de Porto Rico.